Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos então falar sobre o lançamento da folha de pagamento. No vídeo anterior nós fizemos então o lançamento da despesa ali de honorários contábeis. Agora nós vamos para a folha de pagamento. No dia a dia, na prática ali contábil, nós fazemos tudo aqui dentro do módulo folha de pagamento e depois fazemos a importação dessas informações para o contábil. Aqui na nossa aula, nós vamos fazer tudo dentro do módulo contábil, não vamos utilizar o módulo da folha. Então, aqui dentro do módulo contábil, nós vamos, então, fazer esses lançamentos aqui. Mas vamos ver aqui como que é essa folha de pagamento dessa empresa. A empresa possui 3 funcionários, tem um salário base total no valor de 4.200, tem uma quebra de caixa no valor de 100 e tem aqui o valor do INSS, o valor do FGTS e tem o salário líquido aqui. Então, nós observando aí, aqui nós temos, então, o resumo dessa folha. O total dos proventos é 4.200, mais a quebra de caixa dá 4.300 de folha. E nós temos os descontos, que é 339 de INSS, que dá um líquido aí de 3.960. Aqui nós temos, então, o valor do FGTS referente ao mês 11. As demais informações que nós colocamos aqui foi só para você entender como é feito o cálculo aí, o cálculo progressivo do INSS em relação à vendedora e o valor ali do caixa, tá? Mas vamos voltar aqui na nossa folha. Bem, pessoal, a nossa folha, como nós falamos, não vou efetuar o pagamento agora, apenas vou reconhecer a despesa com folha de pagamento. Então, se eu estou reconhecendo uma despesa, nós vamos fazer aqui 4 lançamentos nessa folha de pagamento. Primeiro, a informação que eu preciso saber. Professora, a folha de pagamento, eu vou fazer a apropriação dela, ou seja, a provisão. Em qual a data? Nós vamos fazer todos os lançamentos com a data do dia 30 do 11, tá? E aí nós vamos ver que o salário base é 4.200. Então aqui, em relação a esse valor de 4.200, nós vamos fazer o nosso primeiro lançamento, que é o quê? Eu vou debitar uma despesa de salário e vou creditar salário a pagar, tá? Vou creditar salário a pagar. Então, aqui é uma despesa, aqui é uma conta do passivo. No quebra de caixa, vou repetir o mesmo lançamento, porém com valor de R$100 e vou especificar isso no meu histórico, tá? O INSS, como é que nós vamos fazer? Nós vamos lançar o INSS nesse valor. Bem, pessoal, o INSS é um desconto na folha, ou seja, é um desconto do funcionário. Se eu estou descontando da vendedora 1 o valor de 119, esse valor ele vai sair daqui, ó, do salário a pagar. Então, eu reconheci que eu ia pagar para ela 1.500, mas eu vou pagar somente 1.380, porque 119 eu vou descontar para repassar para o INSS. Então, o que eu vou fazer? Eu vou debitar essa despesa de salário aqui, ó, salários a pagar lá do passivo, e vou creditar uma obrigação com o quê? Com o INSS a recolher nesse valor. Então, eu tirei do funcionário e só estou reconhecendo outra despesa. Já o FGTS é uma obrigação da empresa aqui em relação ao funcionário. Então, nesse caso aqui, eu vou debitar uma despesa de FGTS e vou creditar FGTS a pagar ou a recolher, tá? Então, esses são os 4 lançamentos que nós vamos realizar lá dentro do nosso passivo, reconhecendo então essas despesas. Então, pessoal, esses são os lançamentos que nós vamos fazer lá dentro do passivo e reconhecendo então essas despesas aí. Vamos lá? Então, aqui dentro de modo contábil, nós vamos vir aqui manutenção, lançamento normal.
Aqui nós vamos verificar, ó, que nós já temos, continuando aí, ó, com os lançamentos, já fizemos 22 lançamentos, o último foi da contabilidade, agora nós vamos incluir aqui, ó, mais um lançamento. Então, como nós informamos, qual é a data? A data do dia 30/11 de 2021. E aí nós vamos fazer qual lançamento aí? Nós vamos debitar uma despesa de salário, ó, despesa de salário, código aqui iniciando com 4, dígito 4, e vamos creditar uma obrigação, salários a pagar lá no passivo. E o que nós vamos colocar aqui no histórico? Valor referente à folha de pagamento do mês 11 de 2021, no valor de R$ 4.200. E vou salvar. Então, nós acabamos de fazer o primeiro lançamento, que é esse. O segundo é da quebra de caixa. Eu vou usar o mesmo dígito, o mesmo código aqui, a mesma data, dia 30/11 de 2021. Vou debitar salários, numa despesa de salário, e vou creditar salários a pagar lá no passivo. Salários a pagar, 36. Pronto, salários a pagar. E o que nós vamos colocar no histórico? É o mesmo valor? Não, nós vamos colocar que é o valor referente, então, à quebra de caixa, tá? Valor referente à quebra de caixa da folha de pagamento do mês 11 no valor de R$ 100. E vou salvar. Próximo lançamento é o lançamento do INSS. Então, nós vamos diminuir a obrigação de salários e creditar INSS. Então, vamos lá. Na mesma data, 30/11 de 2021, nós vamos diminuir salários a pagar lá no passivo e vamos, então, creditar INSS a recolher também lá dentro do passivo. E aí, nós vamos colocar no histórico que o valor é referente ao INSS sobre a folha de pagamento do mês 11 de 2021, no valor de R$ 339,96 e vamos salvar. Agora, o quarto e último lançamento da folha é o FGTS. Então, nós vamos agora reconhecer uma despesa com a FGTS e creditar FGTS a recolher. Então, dia 30/11 de 2021, nós vamos, então, debitar despesa de FGTS e creditar FGTS a recolher, que é do passivo. Então, aqui, ó, dígito 4, despesa, dígito 2, passivo. E o que é que nós vamos colocar aí no histórico? Valor referente ao FGTS sobre a folha de pagamento do mês 11 de 2021, no valor de R$ 344. E vou salvar. Feito isso, nós já realizamos, então, o lançamento da folha de pagamento. Agora, nós vamos fazer o lançamento do Prolabore, descendo aí nas nossas informações. Então, o próximo é do Prolabore. A informação que eu tenho é que a empresa, ela remunera mensalmente o sócio administrador, que é aquele sócio 1, que no meu caso é a Valentina, por meio de pagamento de Prolabore. Então, o Prolabore, pessoal, ele vai ter a incidência do INSS de 11%. Porém, não há incidência de FGTS sobre o Prolabore. Então, como que fica aí, então, o nosso Prolabore? Nós vamos ter um lançamento aqui, ó, reconhecendo uma despesa de Prolabore e debito despesa, credito Prolabore a pagar. E depois nós vamos ter o lançamento do INSS. Vamos então realizar esse lançamento aí agora do Prolabore. Professora, qual a data? Também dia 30/11 de 2021, porque nós estamos fazendo a apropriação da despesa. Vamos só voltar lá. Então, pessoal,
Qual a data? A data é a mesma data, dia 30/11 de 2021. Nós vamos debitar uma despesa com Prolabore e vamos creditar uma obrigação lá no passivo, que é Prolabore a pagar. Então, olha aqui, dígito 3, despesa, dígito 2, Prolabore a pagar. E no histórico? No histórico, nós vamos colocar que o valor é referente ao Prolabore do mês 11 de 2021, no valor total, que é de R$3.000. E vou salvar. Agora que nós já fizemos, então, o lançamento dos 3.000, agora nós vamos fazer o lançamento do INSS. Nós vamos diminuir do Prolabore a pagar e passar para INSS a recolher. A data do dia 30/11 de 2021. E nós vamos, então, aqui debitar Prolabore a pagar, passivo, e creditar INSS a recolher. E no histórico, nós vamos colocar que o valor é referente ao INSS sobre o Prolabore do mês 11, no valor de R$330, porque é 11%. E vou salvar. Então, feito isso, nós podemos visualizar aí já esses lançamentos aqui, ó. Então, nós já temos a inclusão desses lançamentos, já fizemos então aí esses 28 aí lançamentos. Então, vamos agora seguir. Bem, pessoal, seguindo aí, nós vamos ter agora o lançamento do adiantamento de 13º salário. Aí você vai falar, professora, mas nós acabamos de iniciar aí a abertura da empresa, esses funcionários já têm direito a adiantamento de 13º salário? Já. Por quê? Porque o funcionário já vai ter adquirido aí 1/12 do mês 11, referente ao 13º, e nós vamos fazer então o adiantamento desse 13º aí. Então, aqui nós não estamos apropriando, aqui nós já estamos pagando, e foi feito o pagamento por meio de recibo, de contra-cheque, e esse pagamento foi feito através, olha só, do saldo que a empresa tinha em caixa. Então, significa que aqui o dinheiro saiu do caixa e não do banco. Então, até então, a gente estava usando muito dinheiro saindo do banco. Aqui saiu do caixa. Por quê? Porque é um valor menor e foi pago diretamente a cada um, ó, dos vendedores. Então, aqui nós vamos ter 3 lançamentos, tá? Então, vamos lá fazer o lançamento primeiro da vendedora 1. Esse lançamento aí da vendedora 1, como fica esse lançamento? Nós vamos debitar uma conta do ativo chamada adiantamento de 13º salário e vamos creditar a conta do ativo caixa. E esse lançamento nós vamos repetir para os 3 funcionários. Então, vamos lá. Qual a data, professora, do adiantamento do 13º salário? Nós vamos colocar essa data aí no dia 30/11 de 2021. E qual o lançamento? Então, nós vamos lançar uma conta do ativo chamada adiantamento de 13º salário, que é um direito que a empresa passa a ter, tá? E vamos creditar a caixa, porque saiu dinheiro do caixa para pagamento do adiantamento do 13º salário aí. E como vai ficar o nosso lançamento? Histórico. Pagamento de adiantamento de 13º salário da funcionária vendedora 1 no valor de R$ 125, que é o valor que ela tem ali a receber. E vou salvar. Vamos fazer o mesmo lançamento dia 30/11 de 2021. Nós vamos debitar a conta do ativo adiantamento de 13º salário e creditar o caixa, porque saiu o dinheiro do caixa. E o lançamento, o mesmo, porém, da vendedora 2, no valor de 125. E vou salvar. Agora, nós vamos fazer o do caixa. Professora, o do caixa vai mudar alguma coisa? Não, pessoal, é o mesmo lançamento.
Lá na data do dia 30/11/2021, nós vamos debitar a conta do ativo, que é um direito da empresa, adiantamento de 13º salário, e vamos creditar o caixa, porque saiu dinheiro do caixa, referente ao pagamento de 13º da funcionária operadora de caixa, no valor de R$ 108,33. E vamos salvar. Bem, pessoal, esse foi os lançamentos aí em relação à folha de pagamento, Prolabore e adiantamento de 13º salário. No próximo vídeo, nós vamos então iniciar o lançamento das vendas realizadas por essa empresa aí. Grande abraço e até a próxima!